Pai, em nome de Jesus, nós queremos te clamar nesse momento, Deus, por todos os pedidos que foram feitos. Nós te pedimos, Senhor, pela Eliane, a vizinha da Severina, que o Senhor cuide dela nessa recuperação. Se for da sua vontade, que ela volte a andar, que ela volte a ter uma vida normal, que o Senhor a cure, Deus, e a recupere, Deus. Nós te louvamos porque ela se converteu ali no hospital, Deus. O Senhor a alcançou ali e te pedimos, Senhor, para que a conversão dela venha a dar muitos frutos. Que ela possa enxergar o teu amor, a tua graça, assim como a sua família também. Que eles possam se achegar mais perto de ti através do testemunho delas. Abençoa o São Pedro, que o Senhor esteja curando ele desses problemas nas pernas que ele tem tido, problema na coluna também, no ombro. O Senhor sabe tudo que ele tem passado, o tratamento que ele precisa. Deus, te pedimos para que o Senhor fortaleça ele, Deus, para que ele possa estar conosco novamente, Deus, participando do culto e fazendo, Senhor, tudo aquilo que ele costuma fazer. Abençoa também a Conceição, o Sebastião, Deus, que o Senhor fortaleça esse casal, dando a eles força, Deus, dando a eles, Senhor, aquilo que eles precisam para continuar, Senhor. Cura o braço da emoção, Deus, que ela possa ter, Senhor, a força necessária para continuar trabalhando, continuar servindo ali, cuidando do seu marido, Deus. Abençoa a sua filha que está ali com eles também, cuidando deles, Senhor, dá também força para ela. E que a recuperação do Sebastião continue, Deus. Que ele possa sair da cama, Deus, possa ser fortalecido, Senhor, na força do teu poder. Te pedimos também, Deus, pela Cátia, da Roça, que o Senhor cuide desse problema de pressão alta, se for problema do coração, seja lá o que for, Senhor, seja mostrando aos médicos, Senhor, e o Senhor esteja curando também, Deus, para que ela possa estar também em contato da normal, sem preocupações. Abençoa a Cláudia também, que vai passar pelo médico amanhã, para continuar o seu tratamento na Espanha. Orienta esse médico, nos orienta no tratamento que precisa ser feito para cuidar delas. Abençoa também, Deus, a Amanda, que está para ter neném. Cuida dela, Deus, do neném, que essa hérnia normalmente, Deus, não aconteça nada demais. Que ela possa, Deus, dar a luz tranquilamente, sem nenhuma complicação, que o bebê venha com saúde, para honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, pelas tuas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E que nós, como igreja, Deus, possamos sempre estar intercedendo uns pelos outros, cuidando uns dos outros, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Fala aos nossos corações agora através da tua palavra. Que sejamos transformados, sejamos edificados a tua própria imagem e semelhança. No nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir lá no Salmo 23. A gente já leu versículos 1 e 2, a gente vai entrar no 3 agora. Né? O Salmo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Hoje a gente vai focar nesse final do versículo 2 e versículo 3, né? A primeira parte do versículo 3: leva-me para as águas de descanso, refrigera-me a alma. E o tema de hoje, né, do Salmo 23, é lidando com as emoções, lidando com as emoções quebradas, emoções danificadas. O que a gente faz com as emoções? E as emoções são um negócio complicado, né? Na maioria das vezes, as nossas emoções, elas tendem a tomar conta da nossa vida. Mesmo que não exista motivo para as emoções estarem tão perturbadas, tão loucas, ainda assim, elas tomam conta da nossa vida. E é interessante a forma como Davi
usando o Salmo 23, ele fala sobre o cuidado que o pastor tem com a ovelha, e nós somos a ovelha. E um dos salmos que eu mais gosto, que é o Salmo 42, ele usa uma linguagem também de ovelha, que ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. E a expressão abatida tem a ver com a ovelha. E aqui não é abate de morrer, de matar, mas é abatida. A ovelha, quando ela fica abatida, ela cai numa posição que ela não consegue levantar sozinha. Nem as outras ovelhas conseguem levantar ela. O que precisa? Do pastor. Então o pastor vem, levanta a ovelha e cuida dela para ver se ela não tem nenhuma pata quebrada, algum outro empecilho que vai fazer ela cair de novo, ficar abatida de novo. A ovelha abatida, ela está à mercê do que vier. A ovelha abatida, ela não consegue levantar sozinha, então isso significa que ela não consegue comer, não consegue beber. Se vier o predador, não consegue fugir, ela não consegue fazer nada. E as emoções, elas muitas vezes, elas nos deixam nesse estado de abatimento. E hoje a expressão mais comum qual que é? Depressão, depressivo, que é uma linguagem muito moderna. Isso. Antigamente as pessoas usavam a expressão abatimento. Fulano está abatido. Então, se ele está abatido, significa que ele não consegue fazer nada. E a depressão, ela funciona dessa forma também. É um estado emocional que impede a gente de fazer alguma coisa. As emoções, elas estão sem controle. Então, o que a ovelha faz? O que a ovelha faz? Ela espera o pastor. Ela não tem mais o que fazer. Ela não consegue fazer mais nada. Por isso que no Salmo 42 o salmista fala: espere em Deus, pois ainda o louvarei. As emoções, quando estão desgovernadas, elas têm vários motivos. E aí a gente vai ver 3 motivos que causam as emoções ficarem descontroladas. A primeira delas é o sentimento de culpa. Quando a pessoa tem um sentimento de culpa, ela fica como? Ela fica abatida. Ela fica remoendo e triste, fica remoendo aquele negócio na cabeça, e a emoção dela vai de mal a pior, E ela não consegue viver a vida dela. Olha o que diz no Salmo 38, versículos 4 a 6. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo latido, ando de luto o dia todo. O salmista, ele está se sentindo culpado. Ele fala aqui tenho feridas que versículo 4, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas
iniquidades, os meus pecados, aquilo que eu fiz que desagradou o Senhor. Ele está se sentindo culpado por aquilo que ele fez. E no versículo 6 fala: sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Essa é uma pessoa depressiva, né? É uma pessoa que as emoções estão... está doente, ela está muito mal. A tristeza sobrecarregou ela. Por quê? Porque a culpa pelo pecado está sobre ela e ela não sabe como lidar com a situação. Tem a ver com aquele versículo também, né, pastor? Que acho que foi Davi também. Enquanto eu me calei, os meus ossos, né? Salmo 51. 51 tem a mesma situação aqui. É a mesma coisa. É a culpa. Né? E a culpa, ela é um problema sério porque ela tem duas razões. Primeiro, todos nós temos a razão para se sentir culpados, porque todos nós pecamos, certo? Só que não é possível fugir da culpa, a não ser com Jesus. Então, a única solução para o sentimento de culpa que nós sentimos é correr para Jesus. As pessoas, elas tentam de várias maneiras se livrar da culpa. As pessoas tentam negar a culpa. Não, o que eu fiz não foi errado. O que eu fiz estava certo, eu não tenho por que me sentir culpado. As pessoas tentam minimizar a culpa. Como é que a pessoa minimiza a culpa? Não foi tão ruim assim o que eu fiz. Você está exagerando. Você está exagerando. Eu fiz, mas não é para isso também. Então, minimiza o pecado. Algumas pessoas, elas tentam negociar a culpa. Como é que você quer negociar a culpa? Isso era lá no passado. Hoje os tempos são diferentes, não é bem assim. Tem a ver também com minimizar a culpa. Isso aí. Outras pessoas tentam racionalizar o pecado. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Se todo mundo está fazendo, qual que é o problema? Mas já diria minha mãe, eu não sou todo mundo. E as pessoas também tentam jogar a culpa nos outros. Eu fiz, mas fulano fez pior. Ou eu só fiz porque ele fez algo contra mim. Eu só fiz porque fulano me incitou a fazer, me forçou a fazer. Então, a culpa, eu tenho até uma parcela de culpa, mas o outro eu tenho uma culpa maior. Tenta jogar com a culpa. E alguns de nós se autoflagelam com a culpa. O que é o autoflagelo? Tem várias formas de se autoflagelar. Tem o autoflagelo físico, que é muito comum em algumas seitas, de ficar se batendo, se queimando, para tentar expiar a culpa, para tentar acabar com esse sentimento de culpa. Vocês assistiram o filme Código da Vinci? Nesse filme tem um monge que ele usa um garrote na perna dele, ele usa em várias partes do corpo. É um garrote que ele põe na perna e aperta, e esse garrote tem uns ganchos para dentro. E o gancho entra na pele dele. E ele anda, ele faz tudo com aquilo lá. Às vezes ele coloca o garrote na barriga, no peito, ele tem uma sandália com prego para ele pisar. Por quê? Ele está se autoflagelando pelos pecados dele, tentando tirar a culpa de sobre si. Algumas pessoas fazem isso, outras fazem isso de forma mental. Ficam falando: eu sou miserável, eu sou um pecador, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada,
né? E começa a jogar isso na cabeça, na mente, e ela vai definhando. Né? Embora não tenha dor física, a dor mental ela chega também no físico. Aí acaba não sendo nada mesmo. E acaba não se tornando nada mesmo. Olha o que diz Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Então esses dois versículos, eles são bem distintos um do outro, né? Todos pecaram, são separados, destituídos, carecem da glória de Deus. Mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O versículo 25 continua: quem Deus apresentou como propiciação do sangue mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aqui está a solução da culpa. Todos nós temos culpa pelos nossos pecados. O sentimento de culpa é um sentimento de que a gente fez algo de errado. Mas as pessoas no mundo, elas fazem algo de errado e elas pensam: eu fiz algo de errado para o meu próximo, né? Ou fiz algo de errado para a sociedade. Não é algo, muitas vezes, que ela vai se importar. Então, o sentimento de culpa que muitas vezes é passageiro. Normalmente as pessoas vão sentir mais culpa quando elas fazem algo contra um parente, um amigo, então vem um sentimento de culpa maior. Mas quando a gente tem a noção e a gente entende que a gente pecou contra Deus, esse sentimento de culpa, ele é um sentimento infinito, que não tem mais fim. Porque se a gente pensar que cada pecado nosso é uma afronta à glória do próprio Deus, qual o tamanho da glória de Deus? Infinito. Então qual que é o tamanho da nossa culpa? Infinito. Como é que eu vou conseguir lidar com essa culpa, com esse sentimento de culpa? E aí no versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que a gente faz com a culpa? A gente entrega para Jesus. É isso que a gente faz. Essa é a verdade mais básica do cristianismo. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Não pagou? Sim. Olha o que diz Romanos 8:1. Só quando ele fala que deixaram impunes sem punição, né? Os pecados anteriormente cometidos, né? Em que a gente estava sujeito a uma condenação, né? Ele está falando desde Adão e Eva. Sim. Porque os pecados eles só foram punidos em Jesus. 8:1. Portanto, agora, hoje, há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não existe mais condenação pelos meus pecados, porque eu estou em Cristo, então isso significa que eu não tenho mais culpa. Então, se eu não tenho mais culpa,
ficar preocupado? Por que eu vou ficar remoendo esses pecados que já foram perdoados? Não faz sentido, faz? Então, o que a Bíblia nos ensina é: se eu confessei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, já não existe condenação contra mim. Então não existe mais culpa. Eu sou livre da culpa do pecado. Igual o cântico que a gente canta, que é o próprio texto bíblico. Então, o que eu vou ficar matutando? O que eu vou ficar pensando? Por que eu vou ficar pensando no pecado? O que a gente tem que fazer agora é entender que se já não existe condenação, já não existe culpa, eu não tenho que ficar remoendo. Eu não vou minimizar o meu pecado, porque o meu pecado foi pago na cruz, foi o sangue de Jesus que custou o meu pecado. Isso é infinito, né? É uma importância infinita. Não tem como minimizar isso. E da mesma forma que não tem como minimizar, eu não tenho que diminuir o sacrifício de Jesus. Porque se eu ficar me preocupando com os pecados que Jesus já perdoou, eu estou falando que eu não creio no sacrifício dele. Eu estou falando que o sacrifício dele não foi suficiente para tirar a minha culpa. Mas foi. E se foi, por que eu vou ficar me preocupando? Então, pecou, o que eu faço? A gente já falou isso várias vezes esse mês, né? Se arrepende, pede perdão e esquece. Confia que Deus perdoou. Confia que não tem mais julgamento contra você, que não existe mais acusação contra você. O pecado foi perdoado, continua a viver a sua vida. Descansa no Senhor. Como a ovelha confia que o Senhor vai, que o pastor vai levantar ela, que vai dar refrigério, vai levar para a água de descanso. Segunda coisa que a gente tem que fazer, agora que a gente já entendeu que não existe mais condenação, existem algumas situações que nos causam sentimentos, por exemplo, o sentimento de mágoa. O sentimento de mágoa, ele surge quando outra pessoa faz algo contra nós. São situações que nós não temos o controle. São situações onde uma pessoa pecou contra nós. E o que a gente faz com isso? Então, a segunda prática que a gente tem que ter para lidar com as nossas emoções é deixar que Deus alivie a nossa mágoa, que Ele leve a nossa mágoa embora. Porque quando a ovelha está abatida lá no campo, o pastor vem, levanta ela, o que ele faz? Ele vê se ela está machucada, vê se aconteceu alguma coisa com ela, se ele precisa limpar ela, se precisa passar algum remédio, se precisa carregar ela para ser curada. O pastor vai ver o que precisa. E aí, muitas vezes o que a gente faz? A gente fica remoendo também as nossas mágoas que a pessoa fez contra nós. E isso impede que a gente tenha também comunhão com o próximo e comunhão com Deus. Porque lembra o que Jesus fala na oração do Pai Nosso? Da mesma forma que vocês perdoarem os outros pecados, o Pai perdoará vocês. Se vocês perdoarem, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. O que a gente faz quando
o nosso coração está partido. O que a gente faz quando o nosso coração está quebrado? Olha o que Davi fez. Salmo 31, versículos 9 e 10. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Davi estava bem? Está deprimido. Bem mal, né? Bem mal. E a gente... Oi? Está bem lamentoso. Bem lamentoso. E a gente tem situações na nossa vida em que isso acontece. E a gente pode aprender na vida de Davi como lidar com essas coisas. E lembra quando ele pecou com Batseba? Ele mandou matar Urias. Batseba engravidou, mandou matar Urias. E aí o menino nasceu. O profeta Natan veio confrontá-lo. E o Natan falou que o filho dele ia morrer. E aí são 3 estágios que a gente vê nesse momento em que Davi fez o que ele fez o certo. Ele estava com o coração quebrantado, porque não é fácil você ouvir do próprio Deus que o seu filho vai morrer. É fácil? Não. Mas olha o que Davi fez. Primeira coisa, ele aceitou aquilo que não podia ser mudado. Deus falou, está falado, e ainda assim, antes que acontecesse, ele ficou clamando a Deus para que o Senhor não levasse a vida do filho dele, mas o Senhor levou a vida do filho dele. E quando o filho dele morreu, ele parou de chorar. Foi o contrário, né? O filho dele morreu, ele parou de chorar, lavou o rosto, se arrumou, e as pessoas falaram: por que você está fazendo isso? Comeu. Por que ele fez isso? A resposta dele foi: eu não posso trazer ele para mim, mas eu posso ir até ele, Ou seja, ele não vai ressuscitar agora, mas eu vou até ele. Então por que eu vou jejuar se eu não posso, se com o jejum eu não posso trazer ele de volta? Por que eu vou ficar chorando? Se ficar chorando, não vai trazer ele de volta. Isso não quer dizer que ele ficou feliz, que ele ficou... mas não fazia mais sentido o estado que ele estava. Ele entendia isso. Por isso, ele começou a tomar atitudes que iriam mudar o sentimento dele. Ele começou a colocar na cabeça que ele não podia mais mudar essas coisas. Depois ele entregou, a segunda coisa, ele se entregou aos cuidados de Deus. Na mesma passagem, a gente viu que ele levantou do chão, se lavou, se perfumou e foi aonde? Até o templo, até o tabernáculo, orar, adorar a Deus. Aí ele comeu depois só, que voltou. Aí ele foi adorar. Quem que pode curar o coração quebrado? Deus. E ele foi para onde ele tinha que ir. Ele foi até o Senhor adorar, por quê? Porque o Senhor cumpriu a palavra dele. Por causa do seu pecado eu vou tirar seu filho. E Davi falou: amém. Durante o tempo antes que Natan confrontasse Davi escreve lá no Salmo 51: enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Os ossos secaram, se corroeram.
Eu estava no meio do deserto. Mas agora, a comunhão com Deus voltou. Apesar do filho dele ter sido levado, ele entende que aquilo fez parte da vontade de Deus. O que nos leva para a terceira. Focaliza a sua vida agora no que você tem que fazer. Tem como voltar atrás? Mas tem coisa para você fazer, não tem? O que Davi fez? Ele voltou para casa e se relacionou com Batseba. Ele casou em pecado, a situação toda foi em pecado, mas agora a situação estava resolvida. A esposa dele estava sofrendo também, não era só ele que estava sofrendo. E ele fala: tenho que cuidar da minha esposa agora. Agora eu vou continuar reinando, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. As pessoas, quando elas estão magoadas, amarguradas, elas param na vida. Elas não conseguem continuar a vida. Tá? E elas perdem muito daquilo que Deus tem para oferecer e daquilo que ela tem para oferecer também para as outras pessoas. A gente não precisa viver prisioneiro da angústia. Tudo que a gente tem que fazer é entregar a Deus. Deixar que Ele cuide da gente. Você já viu como que é a criança quando vai no médico? A Miriam, ela adora ir no médico. Menos tomar injeção. A gente passa em frente à Santa Casa. Aí, papai, vamos no médico, papai. Tô dodói. Tô com dor na barriguinha, tô com dor na cabeça. Começa a inventar dor para ir no médico. Né? Aí ele fala assim: Mimi, se a gente for no médico, você vai ter que tomar injeção. Ah, não, injeção não. Não quero injeção, não. Né? Mas ela entra toda feliz no consultório médico, mesmo se ela está sentindo dor, se está com alguma coisa, ela senta lá. Quando ela vê a seringa, nossa, da última vez que a gente foi, ela teve que fazer o exame de urina e o exame de sangue. Nossa, eu tive que deitar em cima dela para segurar ela para tirar o sangue. Mas imagina, ela está doente, tem que fazer exame de sangue e ninguém consegue tirar o sangue dela. Como vai saber o que ela tem? Se a gente ficar fugindo de Deus, como é que Deus vai nos curar? Se a gente não obedecer a Deus, como é que a gente vai se curar? O médico passa lá o remédio para a gente, toma de 8 em 8 horas, 5 ml, aí você toma em horários aleatórios. Vai ajudar em alguma coisa? Ainda mais se for antibiótico, né? Tem que ser regradinho. Toma um dia só, 2 dias, o médico mandou tomar 5. Mas não estou ficando bom. E o vidro do remédio cheio lá, né? Depois de uma semana. Por quê? Porque você não aceitou aquilo que o médico falou, você não quis obedecer. E quando Deus está nos curando, quando Deus quer nos curar, Ele tem o seu remédio. E a gente tem que usar. A terceira coisa que causa a tempestade nas nossas emoções, né? A terceira coisa que a gente tem que fazer para acabar com as tempestades nas nossas emoções é deixar Deus substituir os nossos ressentimentos. Tá? E o ressentimento pode ser por algo que a gente fez ou deixou de fazer. Né? Quando eu era mais novo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Se eu tivesse casado com tal pessoa e não com tal pessoa, se eu tivesse tido mais filhos, ou se eu tivesse tido menos filhos, se eu tivesse aceitado naquele emprego e não esse. E fica esse ressentimento na nossa cabeça, esse se. Né? E vai adiantar alguma coisa? Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça
que Deus está no controle da nossa vida. A gente fica ressentido com as outras pessoas também. Olha o que diz Romanos 12, versículo 19. Então, a vingança pertence a Deus. Ficar ressentido pelo que o outro fez contra a gente, ou ficar ressentido por algo que a gente se arrepende de ter feito ou de não ter feito, que poderia ter dado certo, feito melhor, não adianta de nada. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É para guardar amargura? Ressentimento? Para ficar pensando assim? Não. Mas deixa que Deus substitua esse sentimento. Como a gente viu no Salmo 42, porque estás abatida, minha alma? Por que te perturbas entre mim? O que faz então? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quando Jesus nos restaura, quando Jesus nos alivia desse sentimento de amargura, do sentimento de ressentimento, tá? O que aparece? Pelo que é substituído? A paz do Espírito, a alegria. É o versículo 32 de Efésios. Bondade, compaixão. Percebe que os sentimentos com os quais Deus substitui a amargura, o ressentimento, eles não são egoístas. Porque quando a gente está ressentido, quando a gente está amargurado, a gente está pensando em quem? Em nós mesmos. Fulano fez isso contra mim. Eu sou coitado, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a bondade, ela sempre funciona de que jeito? Para com o próximo. A compaixão funciona para quem? Para o próximo. Tá? Se eu estou cheio de bondade, se eu estou cheio de compaixão, é porque eu estou amando o meu próximo. E o que Jesus falou para a gente fazer? Segundo o maior mandamento: amar o próximo como Jesus. A restauração dos nossos sentimentos faz com que a gente tire o olho do nosso umbigo e olhe para o próximo. Olhe para tudo aquilo que Deus fez por nós e a gente se torna cheio de alegria, cheio de ação de graças, cheio de louvor a Deus, e com isso vem o amor ao próximo. A gente deixa de ser egoísta para ser altruísta, para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Dúvidas? Pastor, com esse negócio de sentimento, ele mexe com o caminho da gente também, né? Porque eu, quando dependendo da emoção, se é uma emoção para chorar ou para sorrir, pode aumentar a minha glicose, pode aumentar a minha pressão, né? E a Rosa já sabe, tia, eu acho que ela está emocionada com alguma coisa, ela está
eu não falo, mas eu lembro. Eu tenho vergonha de falar, né, sobre o meu passado. Então, vem aquelas lembranças que praticava, né, que me causam vergonha, sabe? Vergonha. Eu não sei se isso está incluído nisso que eu falava hoje. É como se eu não me perdoasse, sabe? Mesmo sabendo que o Senhor me perdoou, mas é como se eu não me perdoasse pelo que eu fiz com o meu próximo, contra mim, né? Também, né? Contra Deus, né? E mesmo sabendo que Deus me perdoou, vem esses pensamentos, sabe? Como que eu pude fazer isso? Que vergonha, mesmo que já foi tanto tempo atrás, né? Eu não sei se é uma forma de eu descer um nível tão baixo, como eu pude praticar isso no próximo, né? E eu tenho certeza que eu não vou praticar mais, ou eu estou me culpando sempre. Então, o homem flagelo isso aí. Eu creio que sim, sabe? E isso é muito ruim. É como se, como a gente já em sermões já falou assim, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, olha, eu pratiquei muita coisa, mas o Senhor te perdoou. Mas eu não sou culpado ainda, eu me sinto culpado ainda, como se eu estivesse pecando mais ainda, como se eu estivesse dizendo, o sangue de Jesus não tem esse poder todo para me perdoar tudo isso que eu pratiquei, sabe? Porque eu sempre estou lembrando. Então, esses sermões, igual esse de hoje, foi bem aplicado para esses questionamentos meus, entendeu? Muito bom. A lembrança, ela serve para a gente não fazer de novo. Ela é boa para isso. Eu sei que eu já errei, eu já fiz isso, eu não vou fazer de novo. Quando Elias, ele se escondeu na caverna, ele estava passando por um momento depressivo, um momento de situação, ele estava com medo da mulher dele lá, e ele se escondeu, ele pediu a morte, né? Ele estava passando por esse momento. Sim. As emoções dele estavam a milhão. É para isso que serve a lembrança. Eu já fiz, eu sei que deu errado, não vou fazer de novo. E entender que o Senhor me perdoou, eu não preciso me preocupar mais. Eu sempre tive a ideia de que Deus esperou acontecer. Eu sempre tive essa ideia que como Deus usava muito Elias, né, sobre várias coisas que Deus fazia através dele, né, que o Senhor fazia, né? Então eu achava que Elias seria um homem totalmente que não devia ter medo de nada, né? Porque, porque ele aconteceu com a situação dos 400 profetas, né? Foi isso? E muitas outras, a chuva, falou, foi Elias, aí foi a chuva também, Eliseu no caso. Então teve muitas coisas ali que ele praticou, que eu achava que ele era um cara super poderoso, que uma mulher daquela não ia ter medo dele. Aí, ao contrário, ele temeu pela vida dele, eu acho, né? Temeu pela vida dele e foi embora, se escondeu no deserto, na caverna. Eu acho que isso é até para mostrar o quanto nós somos pequenos, né? Sim. A gente vê, por exemplo, Jeremias. O livro de Jeremias é cheio de lamento, cheio de choro, né? Porque ele sabe o que vai acontecer, ele não pode fazer nada para impedir. Ele está anunciando para o povo dele todas as profecias, e ele sai, e ele vê tudo acontecer, ele sofre com aquilo, ele chora. Jó. Esse último versículo que a gente acabou de ler, não vingueis a vós mesmos, quer dizer, nós não fazemos a vingança por nós mesmos, nós mesmos ir lá e fazer resolver a situação. Mas lá é lugar ainda, não tem
12, 19. Não vos vingueis após mesmo, amados, mas dai lugar à ira. Aí tem uma vírgula, não fala Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que te retribuirei. Quando está separado, né? É a ira de Deus. A ira de Deus, deixa que eu tomo conta da situação, né? Deixa que eu. Tem lugar a ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança. É a ira de Deus. Tá, é o meu lugar. Oi? É. Exato. Agora, tá vendo? Oi? Franciscano. Exato. Não é um erro de interpretação, é porque está separado. O irmão Francisco está assim, dá lugar à ira de Deus. Aí eu até entenderia, falo, deixa comigo. Sim. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e que o Senhor nos leva para as águas de descanso e refrigério a nossa alma. Muito obrigado porque nós não precisamos ficar presos na culpa pelos nossos pecados. Nós não precisamos ficar presos no ressentimento e na mágoa. Muito obrigado porque o sacrifício de Jesus nos liberta de todas essas coisas. Muito obrigado porque em Ti nós encontramos, Deus, a solução para os nossos sentimentos que, quando eles ficam fora do propósito. Muito obrigado porque os sentimentos também foram criados pelo Senhor. E quando os nossos sentimentos estão de acordo com a Tua vontade, estão sendo guiados pela Tua palavra, nós nos sentimos muito bem. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos oriente, o Senhor tire tudo aquilo, Deus, que impede o agir do Teu Espírito, que impede o Teu consolo nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender que os nossos pecados realmente foram perdoados e já não existe mais condenação contra nós. Muito obrigado, Deus, porque nós não somos merecedores disso, mas o Senhor nos ama e o Senhor nos transforma. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus.